Fala galera, tudo bem com vocês? Gravando esse vídeo hoje para a gente falar sobre um tema importante. Um jogador de futebol chamado Walter divulgou uma carta aberta recentemente falando sobre a sua vida, sobre a sua carreira e me chamou a atenção algumas coisas que ele comentou. Então o vídeo de hoje é sobre a carta do Walter e eu quero que esse vídeo chegue até ele. Então me ajudem, marquem ele, fazer esse vídeo chegar até o Walter que eu quero falar diretamente para ele. Então antes, ative aí o seu sininho, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e que a gente possa fazer com que a matemática, com que a educação, com que as boas informações cheguem ao maior número de pessoas possível. Então vamos lá? O Walter, galera, para quem não conhece, esse aqui, ó, ele ficou mais conhecido, infelizmente, no futebol pela sua condição física do que pela bola que ele apresentava em campo. Nessa carta aberta que ele divulgou ao Globo Esporte, ele fala sobre diversos problemas que ele teve na sua vida, sobre a perda do pai, do irmão assassinado, sobre a condição de infância bem complicada que ele teve, num bairro difícil também que eu vou comentar sobre. Só que algumas coisas do que ele disse me chamaram muito a atenção, como por exemplo, se eu tivesse estudado, eu mesmo estaria escrevendo essa carta. Outra coisa que ele disse, sempre foi um cara muito calado. Isso é um outro detalhe que ao longo desse nosso vídeo vocês vão entender onde que eu quero chegar. Bom, na carreira, o Walter ele jogou no Internacional, ele chegou aí para a Europa, jogou no Porto, jogou na base da seleção brasileira, jogou no Goiás, onde marcou muitos gols, e diversos clubes no nosso país. Só que ele sempre ficou marcado pela sua condição física, que ele acabava sendo o famoso gordinho, né? A galera fazia muita alusão a isso, inclusive com muito desrespeito de muitas pessoas, de muitos repórteres. E a galera pegava no pé justamente por ele estar acima do peso. Em dado momento da carta, ele descreve que realmente sempre teve problemas com comida, com alimentação. Então esse é um outro detalhe, anotem isso, essa compulsão por comida. Será que é por acaso? Quando ele jogou em um clube que passou por um psicólogo, esse psicólogo, segundo ele, disse que essa compulsão por comida é porque ele estava tentando compensar a falta de alimentação que ele não teve na infância. Gente, beleza, uma informação de psicólogo, não estou aqui para criticar isso, mas será que é só isso? Em outro momento dessa carta, o Walter também fala que o futebol devolveu para ele a dignidade que ele não pôde ter na infância, gente. Olha como é forte essa frase. E daí, em dado momento, ele faz uma reflexão dizendo que se ele pudesse voltar no tempo e conversar com o garoto que ele foi, ele diria para esse garoto: estude, Walter, por favor. Ele usa essa expressão, né? Nesse mesmo contexto, ele se diz semi-analfabeto e diz que largou a escola muito cedo. Ele fala que depois de reprovar a quinta série por 5 vezes, ele simplesmente desistiu de estudar. Eu, enquanto professor, nesse momento que eu estava lendo a reportagem, parei. Peraí, gente. Uma escola que reprova uma criança, seja 5 vezes, 4 vezes a mesma série, tem algo de errado, galera, e a gente precisa analisar essa situação. O Walter, ele vem de uma comunidade muito carente lá no Recife, chamada comunidade do Coque. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa comunidade e encontrei essa reportagem dizendo exatamente o seguinte, de 2020, comunidade do Coque em Recife, que tem o menor IDH da cidade, onde quase 60% dos moradores, dos mais de 12 mil moradores, vivem com uma renda mensal abaixo de R$ 260. E agora a gente começa a falar de insegurança alimentar, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma reportagem da BBC recente faz uma relação muito intrínseca e alarmante sobre desnutrição, sobre fome e o atraso do desenvolvimento das nossas crianças. Além dos dados da comunidade do Coque lá no Recife, hoje no Brasil, a gente tem mais de 33 milhões de brasileiros passando fome ou insegurança alimentar grave e mais da metade dos brasileiros com algum tipo de insegurança alimentar. Isso sem falar em violência doméstica, maus tratos, condições de abuso que as nossas crianças vivem. Então como que a gente pode querer falar somente em aprendizado em uma escola, em reprovação ou aprovação, sem analisar todo esse contexto? O nosso cérebro se desenvolve de uma forma muito intensa durante a gestação e nos primeiros 5 anos de vida. De uma forma mais intensa ainda nesses 2 primeiros anos, que os médicos costumam falar nos 1000 primeiros dias de vida de uma criança. Essa reportagem da BBC, galera, aponta que a falta de nutrientes durante a gravidez, de vitaminas, de alimentos, podem trazer consequências danosas para o desenvolvimento cognitivo e motor de uma criança. A gente está falando, galera, de deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem. Isso tudo sem falar em outros tipos de transtornos ou síndromes, como a discalculia, como a dislexia, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como o próprio autismo, que cada vez mais tem sido estudado e cada vez mais frequente em diagnósticos pelo mundo, que são decorrentes de fatores ambientais, também genéticos, mas que também podem ocorrer durante a gestação, durante a amamentação. Transtornos esses que podem ocasionar tantas outras comorbidades, como depressão, como compulsão alimentar, por exemplo. Então, se o Walter estiver assistindo esse vídeo, Walter, essa fala é com você. Eu não estou querendo te diagnosticar nem querendo afirmar nada, mas eu estou querendo fazer algumas provocações. O Walter, na carta aberta dele, galera, fala em dar a volta por cima, em seguir a vida, em conseguir vencer.
mas às vezes esse guia vida, ele precisa de algumas orientações, precisa que a gente consiga olhar para dentro e de repente buscar algumas respostas para que a gente possa se entender o que nós fomos na nossa infância, o que nós somos hoje na nossa vida adulta, para que a gente possa de repente se descobrir nesse mundo que nós vivemos e que às vezes a gente parece tão deslocado dele. Walter, como educador, eu não posso querer aceitar nem acreditar em uma escola que reprove uma criança 5 vezes. Então, primeiro de tudo, toda a minha solidariedade a você que precisou passar por isso. Nesse momento a gente precisa acender um sinal de alerta. As dificuldades, elas são imensas. Para a família buscar uma avaliação, um possível diagnóstico, entender o que está acontecendo com aquela criança. As dificuldades que a escola pública no nosso país inventa com todos os seus profissionais, buscando valorização, buscando entendimento, lutando todo santo dia, tentando ter um olhar diferenciado para cada um dos 40 alunos que nós temos em sala de aula ou mais. E não é fácil. Não é fácil para ninguém, na verdade. Mas a gente precisa tentar. Para o Walter, esse excelente jogador, eu só posso dar os meus parabéns por essa coragem que ele está tendo de falar nesse momento. E dizer para você, Walter, que às vezes não é só se arrepender de você não ter estudado, e às vezes você precisa se perdoar porque de repente você não conseguiu estudar. Às vezes, galera, não é só ter força de vontade, a gente precisa de um algo a mais. Então, eu faço esse vídeo numa esperança de que a gente possa viver em um Brasil em que as políticas públicas possam alcançar a comunidade do Coque lá em Recife, como todas as comunidades carentes desse nosso país, como essas 33 milhões de pessoas que hoje não sabem o que terão na mesa para dar aos seus filhos para comer amanhã. Eu faço esse vídeo para que ele possa chegar no maior número de pessoas possível, para que a gente possa um dia viver em um Brasil que seja mais justo e mais igual para todos os brasileiros. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, divulgue o máximo possível, se inscreve aqui no canal e vamos fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, que chegue no Walter para ele poder assistir o que eu estou querendo dizer para ele. Obrigado por me assistirem até aqui, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.